estamos aqui, né, mais no Alfa Pod. Meu nome é Juliana, sou professora do Colégio Alfa e aqui estamos com... Eu sou Liara, professora do Colégio Alfa também, e estamos aqui nesse mês de março para falar um pouco sobre mulheres, empreendedorismo e empoderamento. E hoje temos a nossa convidada especial, Gena. Oi, Se apresenta aí, Gena. Meu nome é Genaína Barbosa, né? Todo mundo me conhece como Gena. É um prazer estar aqui. E aí, quem é Gena? Bem, Gena hoje como empreendedora, né? Na área da beleza. Comecei esse negócio há quase 12 anos atrás. E hoje a Gena é uma mulher que se descobriu, né? Que realmente descobriu no empreendedorismo o poder, né? De uma mulher que sabe onde quer chegar, sabe realmente o que quer. E isso, né, o meu trabalho, o foco total é também levar isso para outras mulheres, para que elas possam se descobrir como mulheres que têm o poder de trilhar a sua história, mesmo diante de desafios e conquistas, mas que ela possa ter orgulho da história dela. Sim, Gena. E aí, a gente queria saber, né? Temos uma curiosidade para saber sobre como foi a conquista do carro rosa. Essa conquista, eu acredito que é o que ela falou, né? Aquela virada de chave realmente foi aquela que eu tive a certeza de que eu podia muito mais. O carro rosa, para muitos, ainda é assim algo surreal, o que é sobrenatural. Isso. Muito distante. Historinha, né? Do mundo cor-de-rosa, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Quando eu entrei na Mary Kay, eu também tive... Eu não tinha prestado atenção nessa conquista, que é um ícone da empresa, né? Então, quando eu entrei, eu só queria fazer o negócio, pagar o cartão e acabou. Só que aí, né, quando eu vi a primeira vez o carro rosa, eu me interessei e perguntei como era para conquistar. E fui pesquisar. E ali já comecei a dizer, comecei já, né? Se todas podem, porque você entrou no negócio, você vai poder conquistar o que a empresa tiver. Sim. Se todas podem, então eu também, né, posso. Mas como é que faz? E aí eu percebi que durante o meu processo como consultora, diretora e até chegar nessa conquista, eu percebi que as pessoas, elas não tinham esse apoio também, né? Porque quando eu dizia, vou conquistar o carro rosa, aí minha família mesmo dizia, mulher, você vai, um dia você vai. Dia você descredibilizava logo. Isso, um dia você vai. Eu olhava assim, no meu coração, eu dizia, eu vou conquistar. Até as clientes, quando eu chegava na casa de algumas, diziam assim, mulher, tem um carro rosa, né? E o teu vem quando? Aí eu, tá vindo. Tá chegando. Né? E depois que a gente se torna diretora, a primeira cobrança que a gente recebe é essa. Agora é o carro rosa, né? Então, o carro rosa é um ícone, né, da Mary Kay, onde Mary Kay Ash, na época, ela decidiu, né, ter um carro e ela queria o carro da cor do estojo dela. E o estojo dela era rosa, né? Porque a empresa já era toda naquele tom de rosa clarinho, né? E aí, quando ela chegou numa concessionária, né, ela mostrou o estojo ao vendedor, e o vendedor disse, mas você vai querer o carro dessa cor? Né? E todo mundo, assim, foi como se todo mundo fosse contra, né? E ela seguiu ali, e ela realizou o sonho dela, né? Levou o carro e fez o maior sucesso entre as mulheres, e até hoje esse ícone, no Brasil a gente tem mais de 1.000 carros desfilando pelo Brasil, e um deles é o meu, né? Seria aquela ideia de que realmente diferencia, né? Isso. Porque quando eu via o carro parado na frente da escola, porque tem do lado do nome Mary Kay. Isso. E é aquela coisa assim, né? Hoje, quando eu vejo uma mulher ali dirigindo um carro rosa, eu sei o que ela precisou, né? Abrir mão, tomar decisões, enfrentar. Então, hoje eu digo para você, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que quando uma mulher, né, você vê um carro rosa, entenda que ali existe uma mulher realmente que ela evoluiu, ela, né, passou por grandes processos, né? E ela tomou grandes decisões, e é uma mulher inspiradora para poder, né, mostrar às outras pessoas que também podem. E o preço que ela pagou de ter o carro rosa, porque o carro rosa tem um preço.
Que não é Isso. só o financeiro, né? Isso. Não foi porque bateu a meta, mas sim todas as conquistas que estão atreladas a estar dentro daquele carro rosa, né? Você me trouxe algo, né, que na minha infância, eu e minha irmã, hoje a gente lembra muito disso. A gente ficava, né, morava no sítio e a gente via os carros passando. Disse, que carro lindo, né? Aí a minha irmã disse, aquele é o meu, aquele é o meu. Brincando, né? E assim, muitas vezes a gente nem tem noção do que você pode alcançar, né? E quando a gente chega numa empresa de venda direta, é isso que acontece. Ah, um carro, que conversa. Agora, para você conquistar esse carro, você vai vender pouquinho. Eu já escutei muito isso. Né? Isso. E, na verdade, a conquista do carro rosa é um resultado de um trabalho voltado a desenvolvimento de pessoas. Então, as mulheres chegam da mesma forma que eu cheguei, né? Quando elas se permitem, claro, né, que cada uma vai ter ali o seu processo, ela vai ter os resultados que ela se permitiu a ter. Em cima dos né? seus esforços, Dentro né? daquilo que ela acredita, porque ninguém vai conquistar aquilo que não acredita. Com certeza. Então, se eu não acredito na empresa, como eu vou ser uma consultora top, né? Se eu não acredito no carro rosa, como eu vou dirigir o carro rosa? E é aquilo que eu falo sempre. Quando eu decidi conquistar o carro rosa, eu me via em Arapiraca dirigindo o carro rosa. Na época, a gente tinha um Onix, então eu fiz uma plaquinha de reconhecimento no meu carro tem, que a Mary Kay manda junto com a conquista, e eu coloquei no Onix assim, né, a plaquinha, e eu dirigi o carro e dizia, agora ele é rosa, e onde eu passo as pessoas estão olhando. Então, o poder da visualização, do sentir, né, realmente de ter a certeza de que vai existir o processo, a sua parte, a ação, mas se você não acreditar, quem vai acreditar? Porque as pessoas que estavam à minha volta não acreditavam. E se eu dependesse disso? E como é importante, dessa aprovação, né? Como tudo na vida, né? E ter principalmente tudo, né, que a gente decide, uma rede de apoio, né? Eu fico imaginando assim, às vezes, como é que ficaria alguns empreendedores no início, né? Que às vezes a gente coloca dificuldade, não estou falando só de empreender, mas em outras situações, né? A gente colocar como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. E como é importante esse apoio. É muito, gente. Quando você chega em casa com uma ideia nova, eu sei que vocês também têm essas viradinhas de chave. Chega em casa, quando você conversa com uma pessoa que está em casa ali do seu lado e a pessoa diz, não, amor, vai lá, eu acredito, já deu certo. Isso dá uma força, traz uma força muito grande. Muito entusiasmo, né? A partir do momento que você sai ali da sua casa para realizar, eu não sou só a Gena. Eu tenho um CPF, eu não sou só empresa, eu tenho um CPF. Então, eu sou a Gena, mãe da Jamile, né? Mãe do Luiz e esposa do Silvane. Então, eu tenho por trás uma família, né? Tenho mãe, pai. Então, não é só isso. Então, eu acredito muito que esse apoio ele faz com que a gente saia e desbrave o mundo assim, realmente, porque primeiro que eu tenho que acreditar sou eu, mas quando eu chegar em casa, você coloca várias dificuldades, mesmo que eu acredite naquilo, mas gera um sentimento realmente de impotência e muitas vezes você acaba dizendo, eu acho que essa pessoa tem que estar certo. E se você tiver, né, um histórico de tipo, para mim o fracasso não existe, mas para muitas pessoas, porque eu tive um fracasso, porque quando ela olha isso, ela vai se ver como, se eu já fiz aquilo e deu errado, então ele está dizendo isso, pode dar errado, não, então eu vou seguir o que a pessoa falou. E vou ficar entendeu? Ali, e vou ficar ali. Não vou nunca, vai ficar com aquela frustração para sua vida e não seguir o que queria seguir por conta e vira de um palavras, círculo de repetição. E as pessoas muitas das vezes acham que é mais fácil dar errado do que dar certo, né? Parece já que o pensa errado, no errado, já está o errado vai na dar cabeça. Errado. Bem, hoje eu tirei isso da minha história, do meu negócio. Não existe erros, existe realmente ajustes, porque nem tudo vai ser 100%. Com certeza. Então, todos os meses, quando termina o mês, eu vou fazer uma análise da Gena consultora, da Gena diretora, né, como foi o negócio também, eu como líder, o que eu pude ali, né, proporcionar de alguma forma. Que agregou, o que precisa ser retirado, porque não deu tão certo, porque nesses 11 anos, quantas coisas eu fiz e não surtiu efeito. Quantas tentativas, né? Quantas tentativas. E eu precisei realmente olhar e ser, né,
reorganizar ali e dizer, não, Gênia, isso aqui realmente você fez, mas não dá mais, vamos olhar para outra. Fazer. E Isso. sempre buscando, né? A gente vai ali analisando e sempre buscando. Não é que nem a gente, né? Na vida do professor. Sim, A gente também, a gente planeja. A gente sabe quem é professor aí sabe, a gente planeja, faz tudo direitinho. Mas muitas vezes, como a gente no caminho, conversa né, entre tem que fazer ajustes. Precisou, foi totalmente diferente. Já surgiu uma coisa que precisava ali ser falada. E aí E o que bom que a gente pode fazer isso, né? Sim, porque no meu caso não é um negócio que não tem pessoas, e no caso de vocês, aí, né? É um bocado. Que é algo realmente que você tem que olhar pelo lado humano, né? Isso, que está acontecendo Muitas ali. vezes. São 30 vidas ali, a sua com 31, e assim Isso. você segue, né? E histórias, e aí a gente acaba modificando Realidades. todinho. E muitas vezes a gente vai fazendo os planejamentos e algumas situações que a gente vai ajustando nesse mês, ou então nessa semana, o que é que foi, o que aconteceu, o que é que a gente precisa fazer. Então, eu acredito que a nossa vida ela é assim, né? Ela é personalizada, né? Isso, ela a vida literalmente é personalizada, porque às vezes tem que a gente... estar sempre ali dando um jeitinho. Às vezes a gente, por exemplo, as crianças e os adolescentes estão no mesmo nível. Por exemplo, vamos dar o exemplo do 9º ano. Se a gente tem 3, cada um vai ser de um jeito. O conteúdo é o mesmo, a professora é a mesma, mas os estudantes não são. Entendeu? Cada um tem um perfil, um nível, né? E às vezes você prepara uma aula para as 3 turmas, que a gente gosta muito de deixar tudo alinhadinho, né? Deixa tudo alinhado. O A, o B e o C, todo mundo na mesma página do livro. Só que assim, a abordagem é diferente, o conduzir a aula é muito diferente. As perguntas incrível, que surgem né? são diferentes. Até para você repetir uma aula não tem nada a ver, Não é uma tem nova aula, né? Isso. Às vezes as pessoas dizem, de novo, você tá 3 aulas do mesmo conteúdo, 3 vezes no dia. Sim, mas as 3 são diferentes. São diferentes. São diferentes. São N situações. Com certeza. A gente olha assim e diz, não, mentira, o que eu fiz ali foi totalmente diferente. Diferente, isso mesmo. E até às vezes a gente fica admirada com essa situação. E, gente, foram 3 turmas diferentes, foram 3 aulas diferentes. Tipo, foi tudo muito diferente, né? Porque é realmente a ideia mesmo de ser personalizado. Dentro dessas 3, você ainda analisa aquela foi a top. Eu posso fazer isso na turma, próxima, né? Essa turma alcança. Aquela outra, o nível dela é outro. Que não quer dizer que seja inferior. Mas assim, a gente tem uns que a gente vai mais, né? Tem uns que a gente sabe que a gente pode ir mais ali, né? Vai além, puxa mais, pega mais. E outros, não, vamos mais devagarzinho aqui, que o ritmo dela é assim, mas que também dá certo. Na verdade, nunca vai ser a velocidade, vai ser a direção, né? Isso. Pra onde a gente quer ir? Então vamos... com essa turma eu consigo ir caminhando mais lento. Vou a passos lentos. Nessa eu já posso acelerar aí, porque também vai dar certo. E eu acredito que também no empreendedorismo seja assim, né, Gena? Eu acredito que a partir do momento que você se torna um empreendedor, você é vendedora. Tipo, você falando aí, eu lembrando, né, que cada cliente que eu atendo, ele tem um perfil diferente e eu preciso me adequar, né? Sim. Então, vamos começar pela maneira que a pessoa, pelo perfil realmente. Tipo, às vezes eu vou atender uma cliente, ela é mais extrovertida. Sim. Então, eu posso me tornar ali, naquele momento, mais soltinha, né? Mais à vontade. Timidez. Já tem outras pessoas que elas são mais, né? Elas gostam de pouca conversa e é uma, né? É respeito, entendeu? Então, a gente começa ali. Eu aprendi desde sempre, né, quando eu entrei no negócio, que toda venda, eu, ao sair, me autoavaliar, né? Porque isso vai fazer com que eu analise se eu poderia ter dado um pouco mais, né? Poderia também ter vendido mais, o que faltou. E sempre existe, né? Uns ajustezinhos ali. Sim, são situações diferentes, né? Muito. E hoje, como líder, também acontece, né? Nas minhas reuniões, eu me preparo e tudo, mas no momento a coisa acontece e eu falo coisa que não tinha nada a ver. Combinou, né? não tinha nada a ver. nada. Meu Deus, eu vim com esse tema, mas puxou para esse lado. Então, deixa que alguém precisava ouvir isso, né? Eu acredito muito que Deus os horizontes direciona. se expandem, né? E a gente sabe que pode ir mais e a gente vai mais, né? Vai além, tem que aproveitar as oportunidades. Com certeza. Né? E os momentos, né? A gente sempre, voltando sobre aquelas frases que a gente ouve na infância e na adolescência, que o caminho só se aprende caminhando, né? Às vezes a nossa família, principalmente os nossos pais,
pai e mãe, né? Eles direcionam, né? Ó, o caminho é esse. É isso. E eles acreditam que fazendo outro caminho não chega ao objetivo, a linha de chegada só é ultrapassada se você for naquele caminho. Não, gente, pode ir por outros caminhos e também Vai chegar. Né? Hoje eu, em relação aos meus pais mesmo, que foram os que mais resistiram, Sim. eles são meus maiores apoiadores, Olha. né? Então, são eles que me ligam no final do mês, e aí, como foi o mês e tal. Então, aquilo, para mim, é muito Nossa, especial. É ter a satisfatório, certeza de que eu não fui pelo caminho que eles queriam, mas chegou. eles estão, Isso. né, super felizes pela escolha que eu fiz. E a minha mãe já chegou a dizer, não, tá bom, vá, né? Ela super apoia, assim. Então, eu acredito que é muito de cada Essa um. questão de pais, sou eu e mais 4 irmãos, somos em 5. E a minha mãe, ela é professora aposentada, né? Tá vendo? E aí, ela falava assim, né? Que a gente estudava e todos estudaram. Aí, Obrigatoriamente. Estudamos. Nos formamos, menos o meu irmão. Meu irmão e minha mãe lutavam muito. Eita, Fábio, Jesus. E aí, a minha mãe sempre estava ali. Ele terminou até o ensino médio. Pra honrar Mas a não, mãe. mas não cursou Os empurrões, nenhuma né? graduação. Todos os meus irmãos são graduados, as minhas irmãs, mas quem está na área sou eu, minha irmã mais nova, as outras 2 não estão na área. Mas o meu irmão, ele terminou a profissão dele, ele não se formou nenhuma graduação. Mas hoje ele trabalha com vidraçaria e tem o negócio dele. Ele tem um negócio dele, tá muito bem, ele se encontrou. E aí a gente vem e lembra, né? Pai, pede ali para que a gente... Mas ele foi o quê? Pelo outro caminho. Mas ele chegou onde ele queria. Exatamente. E hoje minha mãe e meu pai, a gente, nossa, super apoia, né? E dizer que E bom. assim, quantas crenças, quantas barreiras ele não Isso. quebrou para vocês. Sim. Porque eu acredito que não foi por acaso, a gente precisa de alguém assim, né? Na Prezar, família, minha mãe ia na para escola, desmistificar saber esse sentar. lado, né, do empreendedorismo, para que Isso. possa a família acreditar, porque não vai ser só ele na família, ele Isso. agora sim sobrinhos, Ele outras já pessoas colocou o meu sobrinho, vão o filho entrar dele. no empreendedorismo também, Isso. e aí o apoio já é diferente. Isso. A mãe não vai dizer mais assim, Que não dá certo. não, vai fazer isso, não, Isso. escolha, filho, É, né? escolha, Já tá é dando diferente. certo ali, então vá para ali. Ele, hoje o filho dele, o do meio, né, que ele tem 3, ele já trabalha com ele, nessa mesma faixa, aí trabalha com a mesma coisa. E assim, não pra romantizar, né? Porque tem que Não. sofrer, não. Mas assim, que essas dificuldades, que a gente não deve romantizar dificuldades e empecilhos, né? Isso. Mas assim, que saber que também fez parte do processo e que todos os desafios que nós encontramos, que você encontrou, também abriu caminhos pra gente e pra outras pessoas. Que a Isso. gente quem abriu esse caminho e as outras pessoas Sim. agora não podem passar, né? Então é deixar o caminho livre para as próximas E gerações. dizer assim, Também, não é só ela, não é Isso, só... não é que só a eu, não Jamile vou vai fazer. seguir o que ela quiser, que o Gustavo e que a Júlia, eu não tenho filho ainda, mas que sirva para os primos mais novos, para os Isso. sobrinhos, né, para os afilhados e para os outros que não precisam nem ser parentes. né? O desafio, eu acredito que ele já vem para isso, né? Para você ir para um próximo nível, senão ele não seria desafio. Com certeza. Porque se tá confortável, Então, beleza, tá fica na na mesma, mesma. Tá na né? mesma. Mas quando o desafio vem para te preparar como ou para um novo nível ou melhorar você como ser humano. Então, Isso. ou assim, hoje tá desafiante, eu agradeço. E analiso sempre o que eu posso aprender com aquela situação. Porque toda situação você aprende. Lá na frente, a gente olha para trás e diz, eita, era necessário. Eu passei por muitos processos no meu negócio, com pessoas, no negócio de altos e baixos. Teve a conquista do carro rosa, teve conquistas internacionais, viagens internacionais, resorts. Que Tiveram chique, várias conquistas, né? Eu lembrando agora, minha avó mesmo, ela disse a mim, minha avó faleceu ano passado, mas na última viagem que eu fiz, ela disse, minha filha, não tem ninguém na minha família que viaje como você. Olha, que lindo. E aí aquilo ficou muito marcado em mim, porque ela disse, de toda a minha família, ninguém foi assim como você para viajar, para desbravar. Eu fico Fazer assim, acontecer. muito orgulho. Eita nega, ela dizia, você tá nega. Então, assim, aquilo ali para mim só me deu Era força. tudo, né? Né? Tudo. Até hoje eu guardo isso comigo, porque eu não desisti. E ela viu, ela me acompanhou nesse caminho. Então, quantas e quantas pessoas Isso. E aí eu não fico precisam disso, né? imaginando. Tem pessoas que a gente sabe que está ao nosso redor, na nossa sociedade.
tá ali, bem confortável, ou não está, e reclama onde só está, reclama. mas não faz nada para mudar. Porque existe um conflito. Não faz nada Existe pra um mudar. conflito, isso eu venho muito trabalhando em mim, porque eu percebi isso. E percebo na maioria das pessoas que eu converso. Porque existem as verdades que foram implantadas na gente e os nossos desejos que ardem dentro do coração. E quando o meu desejo faz bem para mim, mas o que eu acredito, não. Então vai existir um conflito onde vai causar dor. E aquilo que eu acredito, que eu sentia que era aquilo que eu queria, ele passa a ser aquilo que é como se fosse algo errado. Mesmo que seja para que eu evolua. Sim. Então, eu venho muito trabalhando isso. Nos últimos anos foi o que mais aconteceu comigo. Eu cheguei num limite, num negócio que, para crescer, eu cheguei quase no topo da empresa, da carreira. Sim. E existiu vários pontos para ser ajustados. E eu só aprendi, né? Eu só aprendi. Hoje eu estou num nível de carreira onde eu olho para trás, aonde eu cheguei, realmente eu não estava preparada para tudo aquilo. Hoje eu me sinto realmente como se estivesse no caminho certo, né? Respeitando o meu processo como pessoa, como ser humano e também o processo no negócio. Porque não adianta eu querer estar lá no topo, me comparar a pessoas que já estão lá, que já estão prontas. Cada ser humano ele tem o seu processo, ele vai passar por desafios e ela vai precisar... Ela vai precisar descobrir isso. Enquanto ela não descobrir, ela vai sofrer, ela vai ficar no conflito, vai doer e ela vai dizer, que não é para mim. Eu acho que Deus está mandando uma mensagem que isso não é para mim, gente. Deus, ele já fez a parte dele, nos deu livre-arbítrio. E ele é positivo em todas as suas manifestações. Isso, né? nós que preçamos tomar grandes decisões e realmente ir em busca daquilo que a gente quer. E se está doendo... procure, né, um psicólogo, um terapeuta, porque hoje eu digo, gente, eu queria morar com um terapeuta, assim, dentro de casa, vá por aqui, né? Vá por ali, porque é libertador. Te orienta, você percebe coisas que antes você não percebia, né? Isso é discernimento, né? É o discernir que a gente aprende você junto com eles. Se autoconhecer, é você realmente dizer... Peraí, né? Existem coisas que eu preciso ajustar, que me fizeram bem até aqui, mas eu não posso mais carregar. Eu preciso realmente me libertar e seguir. Né? É verdade. Isso mesmo, até porque, usando a metáfora da borboleta, né, da ideia da transformação. Ela tá apertadinha ali no casulo. Vai chegar um momento que as asinhas vão crescer e não vai caber ali dentro. Então vai romper e agora ela vai voar. E ela não vai voltar mais a ser uma lagartinha, né? Ela agora é uma linda borboleta. Deus falando pela sua boca agora. Não é? Né? A minha logo é uma borboleta. Tá vendo? Tá arrepiada. Olha, quando ela falou da borboleta. Transformação. Eu acabei de olhar logo quando eu saí de casa. É a transformação que não cabe mais ali dentro do casulo, porque as asas estão grandes. Então ela precisa expandir, ela precisa andar em outros espaços. Olha, eu tô aqui arrepiada, eu juro. É energia também, gente. Porque a gente sabe, né? Que tudo tem um propósito, né, na nossa vida. E também a gente precisa, né, correr atrás. E aí, com essa fala mesmo que a gente se transforme, a gente acaba relembrando quem era, como você falou no início, quem era, como eu era lá no início. Então, ela falou até de energia, né? Quando a gente vive esses conflitos, eu me vi muito com a energia muito baixa. Sim. Nossa, como se fosse lá. Isso. E quando a gente tá com a energia baixa, a gente vai atrair aquilo que tá embaixo. Isso. A gente tá descarregando. Isso. Né? Então, tudo que você pensa que você não quer, eu não quero isso, não quero aquilo, é aquilo que vai acontecer. Sim. São por isso que os desafios eles vêm, porque você está vibrando realmente naquele nível a atração, né? Você precisa atrair aquilo que você cultiva. Você só atrai o que você cultiva. Conforme você vai curando, vai entendendo, se autoconhecendo, você vai se fortalecendo, o seu nível de energia ele vai crescendo em equilíbrio com você, né? E com aquilo que você busca. Total. Então, é isso que faz a gente chegar em um próximo nível. Você já está pronta para aquele nível. Então, não é que antes, lá quando eu falei do nível,
nível, né? Eu queria, mas eu não estava no nível de energia pronta para receber Pra aquilo. receber. Às vezes a gente quer e não tem um preparo. Por isso E que aí não é sim, entregue, aí né? vem, aí onde aconteceu todos aqueles desafios para Precisou quê? acontecer. Precisou Isso aí, acontecer para que eu pra- trabalhasse interiormente, elevasse meu nível de energia e estivesse preparada para seguir. E pedir né? sempre a Deus, né? Não sei da crença de vocês, Sim, mas né? tipo, eu sempre penso assim: Deus, me capacite. Quando eu estiver capacitada, me entregue. E aí também, vai. se não for para ser meu, que o Senhor Que me faça o mostre melhor. muito Faça o claro melhor, para que eu faça chegue ao melhor. que é meu. O É que não isso. for meu vai pro dono. E o que for Sim. meu vem pra mim. Porque a gente sabe que não serve. O que é Às pra vezes ser meu não almeja, serve pra é. você. O que é seu não serve pra mim. A Almeja gente sempre muitas sabe que o coisas. tem pra todo mundo. Então Isso. todo mundo vai lá e faça a sua parte. Você não vai ficar deitada aqui, relaxando, esperando. E esperando, Não. né? Não, aí não. Né? Assim também não. Deus é bom o verdade. tempo todo, mas tempo Ele também quer que você faça a sua parte. E É você verdade. precisa fazer, né? Não é só sonhar, tem que ir pra Não, tem ação. que agir, né? Porque Isso. senão, como é que vai chegar, né? Como é que vai andar de carro É. rosa, cabelo E rosa de tudo. carro rosa? Nossa, ai, minha gente. Ah, minha gente, Foi o cabelo bom, foi um dos processos, Nossa, né? imagina. Porque eu tenho um cabelo bem comprido, Sim. longo, preto. Olha. E aí, todas as vezes que eu falava de cortar o cabelo, alguém dizia, ai, Tá Vai tão tirar sua grande, identidade. né? você é doida, né? É. A gente Eu escuta corto todo muito ano. isso, e aí mas eu sempre tive esse desejo, e era muito forte dentro de mim, mas eu Não se Já reconhecia não- ainda, Já, né? Só né, que as aí eu pessoas fui, falavam. né, conforme eu Processo. fui vivendo esse processo, eu fui cortando aos pouquinhos, e chegou nesse Não, tamanho, tá tá bem bom, curtinho, né? ótimo. Não, tá Mas bem. quando eu me vi com o cabelo curto, eu comecei a olhar no espelho e dizer, já está chegando assim a pessoa que eu realmente me Almejava. vejo, isso. Isso. Porque hoje eu olho para minhas fotos, eu vejo essa evolução, mas também não me vejo mais com aquele cabelo grande. Eu não é mais para mim Já aquilo, foi, sabe? já passou. Pode até ser que em outro momento eu Possa, né? mas Mas agora- hoje olhando, não, hoje eu estou realmente na minha melhor versão, vamos Ai, dizer que assim. ótimo. Que bom. Gente, sentir Nossa. isso. É maravilhoso. maravilhoso, Olha, se vixe. sentir bem é a melhor É. coisa. E aí, né, fechando esse mês da Isso. mulher. Nossa, eu amei aqui. Eu também. A gente passava conversa o um dia. tempão, mas... obrigada, Gina, Eu por que agradeço. suas palavras, suas experiências, né? A gente bateu aqui um papo bem tranquilo. Bem E descontraído. que bom, tenho certeza que quem for, né, estiver assistindo, possa servir de inspiração. Isso. Porque inspira aqui, me inspirou, tá? Inspira, com certeza. Com certeza. E aí a gente só pensa realmente assim em crescer como pessoa, porque é como eu digo, conhecimento, a gente transmitir, né, o seu conhecimento pra gente sempre é bom. Então aí eu espero vir outras vezes, tá? Isso. Outras vezes pra gente poder conversar entre outros papos também. Muito obrigada, Gina. Obrigada por hoje, meninas. Foi muito bom, né? Esse bate-papo, essa descontração e essas descobertas. Sim, E sim. principalmente essa troca, né? De ideias, houve troca de ideias, houve troca de sentimentos, de experiências. Que a vida é isso, né? Essa troca. A gente dá, mas também recebe das pessoas. Eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso. Ai, É que sempre bom. bom bate-papo com mulheres. Maravilhoso. Eu sou suspeita a falar, né? Porque o meu mundo é voltado, né, Sim. para mulheres, não que não tenha homens, mas principalmente mulheres. Então, Majoritariamente mulheres. esses momentos são muito especiais para a gente e essa oportunidade de estar falando um pouquinho também para as mulheres que estão, né, assistindo é muito especial para mim e eu agradeço muito. Obrigada.